Se Jesus iria morrer pelos pecados e para a salvação do mundo, se Jesus iria morrer, Judas foi realmente responsável pela sua traição? Será que não temos sido injustos com Judas na avaliação? Afinal, Judas não estava cumprindo profecias sobre a morte do Messias registradas no Antigo Testamento? Para você que não esteve aqui nos 2 últimos domingos, eu informo que nós estamos numa série de mensagens sobre Judas Iscariote, sobre a sua figura, sobre o seu papel. Na mensagem primeira nós vimos o retrato de Judas, ou seja, alguns traços que emergem nos evangelhos da personalidade de Judas. No domingo passado nós analisamos o papel de Satanás e o papel da tentação na decisão e na consumação da traição executada por Judas. Antes de tratar das questões que eu levantei no início, na forma de perguntas para vocês, se Judas foi de algum modo predestinado para trair Jesus, essa é a questão. Vejamos com mais cuidado um pouco do desfecho, ou seja, desse final da vida de Judas, tal qual nós encontramos no Evangelho de Mateus, no texto que foi lido. Traição traz um estigma terrível. Ontem foi o dia de Tiradentes e acompanha a figura de Tiradentes, a figura de Joaquim Silvério dos Reis, o traidor, o homem que carrega esse estigma na história do nosso país. Mas Judas, além do estigma da traição do líder, do mestre Jesus, ele agregou outro estigma à sua vida, que é o estigma do suicídio, de ter dado fim à própria vida depois de ter traído Jesus. Como é que isso ocorreu? Pelo texto que nós lemos, é possível perceber que depois de ter sido Jesus preso, Judas continuou a acompanhá-lo. E Judas, pelo papel que desempenhou na história, ele teve acesso às dependências onde se deu o interrogatório, onde se deu o julgamento de Jesus pelos líderes de Israel. E ele pôde ouvir a sentença que foi proferida pela liderança do povo de Israel, sacerdotes, escribas, membros do Sinédrio. Ele pôde ouvir a condenação, o decreto de morte que eles proferiram a respeito de Jesus. A partir desse momento, a história tem uma mudança um tanto abrupta. Ou seja, Judas, frio, calculista, de repente é tomado de remorso, e um remorso tal que faz com que ele procure imediatamente os sacerdotes, ou seja, provavelmente na manhã seguinte ele procure os sacerdotes e confesse o seu pecado, tente devolver o dinheiro para os sacerdotes, e eles dizem que esse é um problema de Judas, não é um problema deles. Foi isso que nós lemos no Evangelho. Então Judas atira as moedas na direção do santuário, e diz o Evangelho que em seguida ele saiu para enforcar-se. Veja o que está escrito em Deuteronômio, texto que os sacerdotes e Judas conheciam bem. Deuteronômio 27. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. Mas é repugnante no texto a seletividade dos sacerdotes quanto ao tipo de pureza que eles escolhem e prestigiam. Eles se recusam a agregar às ofertas do templo aquele dinheiro devolvido por Judas no seu desespero, porque dizem eles, era um dinheiro manchado por sangue. Entretanto, eles decidem adquirir um cemitério para os gentios que morriam em Jerusalém, para que lá fossem
sepultados. Ou seja, eles preservam a pureza cerimonial do templo, embora eles estejam com as mãos manchadas de sangue pela conspiração e pela injustiça que cometeram, mas eles são seletivos quanto às normas de pureza que eles decidem observar e seguir. O remorso pelo qual Judas foi tomado, desde muito cedo na história cristã, na história da teologia, despertou muita curiosidade. E parece razoável essa curiosidade. Por exemplo, por que Judas não tomou aquele dinheiro e fugiu? E comprou uma chácara, comprou um terreno para viver o resto da sua vida? Por que ele quis acompanhar o julgamento de Jesus? Por que aproximar-se do lugar onde seria proferida a sentença de Jesus? Isso tem levado à especulação que Judas, ao entregar Jesus, na verdade, esperaria um outro desfecho. E o raciocínio que se desenvolve é mais ou menos o seguinte: Judas esperava que Jesus revelasse, naquele momento de crise, os seus poderes messiânicos, destruindo os seus opositores judeus e romanos e instaurando definitivamente o reino de Deus. Nessa visão, Judas teria agido por um motivo nobre, ou seja, ele acreditava que Jesus era de fato o Messias e que ele estaria colaborando ao provocar uma crise ou agravar a crise para que Jesus finalmente agisse como um libertador de Israel, um libertador político do povo de Israel. Mas quando nós atentamos para detalhes da história da prisão de Jesus, nós percebemos que é difícil, muito difícil, que se sustente esse tipo de interpretação. Primeira observação é a seguinte: se Judas contava com uma grande crise que seria provocada pela sua delação, se ele contava com isso, por que colaborar com os planos dos sacerdotes de aprisionar Jesus num momento de solitude, num momento de silêncio, na madrugada, num lugar isolado, longe dos olhos do povo? A presença de multidões é um elemento quase que garantido para quem quer causar uma confusão. Então, esse elemento destoa dessa hipótese. A segunda, e outro ponto importante, é que se Judas realmente esperava que Jesus haveria de revelar os seus poderes messiânicos diante da crise desencadeada pela traição, ele desistiu antes da hora, porque acompanhou Jesus no julgamento diante dos sacerdotes, ou seja, da elite judaica, mas quando eles tomaram a decisão de levá-lo para Pilatos, que era o governador romano e quem de fato tinha os meios e a autoridade para executar Jesus, ele abandona o recinto e foge. Isso é estranho. Para alguém que tivesse a semelhança dos zelotes, a ideia de uma revolução nacionalista, fazia todo sentido que o ápice da crise se desse no confronto com os romanos, que eram os dominadores da Palestina. Portanto, não faz muito sentido essa hipótese que Judas era movido por uma crença messiânica. Mas permanece uma outra questão. Havia a previsão da morte de Jesus, morte que estava conectada ao plano divino. Sinais desse plano são encontrados ou são lidos no Antigo Testamento, e o próprio Jesus revelou que ele teria que ser morto, que ele passaria pela cruz. Veja comigo o seguinte texto que está na projeção. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Algumas observações sobre esse ponto. Jesus, sendo onisciente, sabia
desde o início, quem era o traidor. Significa que ele nada tenha feito para dissuadir, que ele nada tenha feito para a salvação de Judas? Não. Recordo vocês que Jesus ofertou o seu amor e a sua graça para Judas, assim como para os outros apóstolos e discípulos. Recordo que Judas teve os seus pés lavados. Recordo que naquele momento mais íntimo, no cenáculo, Jesus tomou o pão e ele o deu também para Judas. No momento de grande intensidade da revelação do amor de Deus para os apóstolos, que ele chamou, até no momento final da traição, Judas de amigo. Deus não ofereceu tratamento menos gracioso para Judas, porque Judas tivesse algum papel pré-determinado nessa história. Segunda observação é que as profecias que anunciavam a morte de Jesus, as profecias anunciavam a morte de Jesus, mas não determinavam nominalmente quem haveria de ocupar o papel de traidor. Na verdade, a comunidade cristã interpretou a traição de Judas à luz da rebelião bastante conhecida na história do Antigo Testamento de Absalão, filho de Davi, e de Aitofel, o seu conselheiro, aquele que era uma pessoa de grande influência na vida de Davi. Aliás, Aitofel também se suicidou, o que de algum modo para os leitores da igreja primitiva, leitores do Antigo Testamento, facilitou a comparação. E isso ocorreu da seguinte forma: diante da traição, eles olharam para o Antigo Testamento e se lembraram e disseram: vejam, esse tipo de coisa, ou seja, alguém da intimidade, alguém que comia do pão, que partilhava da mesa, já aconteceu no Antigo Testamento. Lembram-se, vocês, daquilo que Davi escreveu no Salmo 41, o amigo íntimo, aquele em quem eu confiava, que comia do meu pão, se levantou contra mim. É essa a leitura que eles fazem do Antigo Testamento. Essas observações são importantes para que nós afastemos a impressão equivocada, errada, não bíblica, que Judas era, na verdade, um fantoche nas mãos de Deus, desempenhando um papel de vilão que foi atribuído numa espécie de determinismo a ele. Judas não foi um fantoche de Deus ou do diabo. Isto por uma razão simples: seja o diabo ou Deus, seja Deus ou seja o diabo, não trabalham com fantoches, trabalham com seres humanos, que são cooperadores, que são colaboradores, que são ativos. Ou seja, Deus trabalha com pessoas que abrigam o bem no coração, que dão espaço para Ele, que se tornam seus colaboradores. O diabo também trabalha com pessoas que abrigam o mal, os maus desígnios, e que são ativos na realização desses maus desígnios, ou seja, se tornam parceiras do diabo, parceiras de Satanás. Portanto, são ativos, ativos para o bem, ativos para o mal, nunca passivos e menos ainda fantoches, que não tenham liberdade, que não saibam aquilo que fazem. Veja o que Jesus disse em Mateus 26, sobre a traição. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Jesus não diminuiu o horror daquilo que Judas estava fazendo, pelo fato da sua morte, ou da morte de Jesus, fazer parte de um plano previamente estabelecido. E pelo fato dele, Jesus, saber que no seu grupo íntimo haveria um traidor, mas ele reforçou a gravidade da traição, dizendo que era melhor que ele não tivesse nascido, que não tivesse nascido o homem que faria
tal coisa e coisa tão horrorosa para ele. Mas voltemos para a cena inicial da nossa leitura. Os sacerdotes deram de ombros para a crise pessoal, a crise de consciência de Judas. As 30 moedas foram ouvidas, estalando no piso do templo, lançadas por Judas. Judas saiu para se enforcar. No próximo domingo, no culto vespertino, eu vou trabalhar os aspectos literários, ou seja, as conexões na literatura sobre o personagem Judas, mas permitam-me apenas mostrar para vocês como o escritor Amós Oz, escritor israelense, imaginou a cena final da vida de Judas Iscariotes. Ele assim imagina ou descreve esse momento crucial por meio da ficção literária. E agora, diz ele, já anoitece, e já chegam o sábado e a festa da Páscoa. Isso Judas falando. Não para mim, o mundo está vazio. Uma última e opaca luz acaricia o topo das colinas, e essa luz não é diferente da luz vespertina que vimos ontem e anteontem. O vento sopra do mar, também se parece em tudo com o vento que soprou ontem sobre nós. O mundo inteiro está vazio. A primeira estrela surge no céu, que escurece, e eu lhe digo num murmúrio: estrela, não acredite. Mais adiante, numa curva do caminho, aquela figueira morta está me aguardando. Eu examino cuidadosamente, galho por galho, encontro o galho certo e amarro nele a corda. Fecho aspas. Não sabemos qual árvore Judas escolheu, não sabemos que galho ele escolheu para amarrar a sua corda e pôr fim à sua vida, mas o escritor captou de modo muito perspicaz o estado de espírito de uma pessoa corroída pelo remorso. Fez isso ao registrar: o mundo inteiro está vazio. O mundo inteiro está vazio, e vazio estava o coração de Judas, coração que fora ocupado por Satanás. Era um coração vazio no final da sua vida. Aquele que pregou para que os homens crescem em Jesus, agora, na ficção, murmura para que as estrelas não creiam. A corda na qual Judas haveria de dependurar-se era entrelaçada pelos fios da descrença, da cobiça, da traição, do remorso e, por fim, do desespero. Examinemos mais de perto o remorso. Remorso e arrependimento. No remorso, assim como no arrependimento, há o reconhecimento do erro. Judas diz: pequei traindo sangue inocente. No remorso, assim como no arrependimento, há uma insatisfação em usufruir, em beneficiar-se do produto do erro. Judas poderia comprar um terreno, mas ele lança no santuário aquelas moedas que havia recebido. De repente ele não vê mais sentido, não vê mais propósito, não vê mais prazer em usufruir daquele dinheiro. No remorso, assim como no arrependimento, há um componente emocional de tristeza pelas consequências do erro cometido. Porém, aqui terminam as semelhanças e começam as diferenças. O remorso, tal qual visto na história de Judas, ele deságua no desespero. Já o arrependimento leva para Cristo. O remorso leva para longe de Cristo. O arrependimento faz renascer a esperança, mas o remorso faz com que a desesperança tome conta do coração vazio. Ao remorso se mescla então o desespero, e o desespero, somado ao remorso, empurra
para o abismo, aquele que é corroído pelo remorso e pelo desespero. Veja como Paulo, apóstolo, explicou a diferença entre a tristeza do remorso e a tristeza do arrependimento. Ele diz: porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. A tristeza que acompanha o arrependimento, ela provoca o retorno para Deus, a comunhão com Deus, a busca por Deus. A tristeza do remorso, ela consuma o afastamento, o distanciamento, a fuga da presença de Deus. A tristeza provocada pelo arrependimento faz que aquele que se arrepende deseje a comunhão com Deus, deposite em Deus a sua confiança e encontre, mesmo que ferido, machucado pelo seu erro, encontre no cuidado divino o amparo. Já o remorso é o sentimento de frustração. Frustração porque as coisas fugiram do controle, escaparam da soberania humana. Não há o desejo de voltar para Deus, antes se consuma a rebelião do afastamento, do distanciamento de Deus e dos seus planos. Nesse sentido, é muito interessante observar como o apóstolo Pedro, quando tratou da escolha de Judas, como é que ele descreveu essa escolha que foi feita por Judas. Isso se deu na escolha do substituto para o lugar de Judas, um pouco antes do Pentecostes. Veja comigo Atos capítulo 1, versículo 25, Pedro falando: para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Aqui eu preciso fazer uma observação para vocês que, de algum modo, estende o tema para além da figura de Judas. A observação é a seguinte: de modo geral, as pessoas modernas pensam da seguinte forma sobre perdição e sobre inferno. Como é que elas pensam? Deus dá um tempo a cada pessoa, mas se esta pessoa ou estas pessoas não fizerem as escolhas certas até o final da vida, Ele condenará as suas almas ou a sua alma ao inferno por toda a eternidade. E indo para o inferno, essas almas vão implorar para sair de lá, mas aí já terá sido tarde demais. Em resumo, essa é a crença popular a respeito de perdição, a respeito de inferno. Eu devo dizer para você que essa é uma caricatura. É uma caricatura. As coisas não são assim ou não estão registradas assim na Bíblia. O ensino bíblico é muito mais amplo, mais contundente, mas ao mesmo tempo mais sofisticado do que isso. A Bíblia ensina que o pecado nos afasta de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a fonte de toda a vida. Deus é a fonte de toda a luz, Deus é a fonte de toda a beleza, de toda a alegria, de todo o prazer. Portanto, qualquer coisa boa que possa existir está em Deus. Nós fomos criados para viver em comunhão com Deus, portanto, afastar-se de Deus significa desligar-se da fonte da vida. Ou seja, tudo que há de bom que nós recebemos de Deus, à medida que nós pecamos, que nós escolhemos não ter com Ele comunhão, nós vamos nos desligando da fonte da vida. A perdição eterna, ou seja, o que nós chamamos de inferno, significa desligar-se definitivamente e irreversivelmente da fonte da vida. Veja o que escreveu C.S. Lewis a esse respeito. O texto está na projeção. Ele diz: em cada um de nós algo está crescendo que virá a ser o inferno, a menos que o cortemos pela raiz. Portanto,
O inferno é a consumação de um estado de desligamento de Deus que foi sendo cultivado ou que vai sendo cultivado durante a vida. Durante a vida. O inferno não é uma vingança de Deus, como se pensa popularmente, uma revanche da parte de Deus, mas nada mais é do que a consumação de escolhas humanas que são feitas, escolhas de uma vida apartada de Deus. Na verdade, o inferno é o respeito de Deus ao livre-arbítrio daqueles que escolhem o que não é Deus, que escolhem uma vida sem Deus. Deus não pode oferecer aos seres humanos algo que Ele não possua, ou seja, Ele mesmo. Portanto, o inferno é este afastamento. C.S. Lewis lembra que todos que estão no inferno escolheram estar lá. Todos que estão escolheram. E diferentemente da mentalidade popular, não se dão conta que chegaram lá só depois da morte, mas o inferno foi sendo construído dentro do próprio coração, da própria vida, de tal modo que não cogitam estar em outro lugar. Com isso volto ao que Pedro escreveu a respeito de Judas. Judas foi para o seu próprio lugar. Judas foi para o seu próprio lugar, disse Pedro, e registrou Lucas em Atos. Permitam-me fazer mais uma citação. Trata-se do clássico cristão. Talvez os mais jovens aqui não tenham lido, mas eu tenho certeza que na porta muitos dirão, eu li. Trata-se do clássico cristão chamado O Peregrino, de John Bunyan. O cristão peregrino, nessa ficção de John Bunyan, ele chega aos portões da cidade celestial, aos portões do céu. E depois de ter atravessado, ele vê chegar um outro peregrino. E a este outro que chegou muito perto, chegou nos portões do céu, esse outro que chegou, não entra, não atravessa, mas dali ele ruma e despenca na direção do inferno. Então, John Bunyan escreve a última sentença, é com essa frase que termina o livro O Peregrino. O texto está na projeção. E vi assim que também dos portões do céu, não só da cidade da destruição, havia um caminho até o inferno. Dos portões do céu havia um caminho até o inferno. Não sei se John Bunyan estava pensando em Judas quando escreveu essa última sentença do seu livro. Mas a história de Judas, ela ilustra perfeitamente o alerta feito pelo peregrino. Judas esteve entre os 12, Judas esteve na mesa da comunhão, no momento mais íntimo e mais solene, recebeu das mãos de Jesus a oferta da salvação. Impossível imaginar alguém que tenha chegado mais perto dos portões do céu do que Judas, na mesa da ceia com Jesus. Mas de lá, rumou para o seu próprio lugar, o lugar que estava sendo cultivado e construído na sua alma. Termino a nossa meditação com duas observações, a meu ver práticas, que são as seguintes. Quais são elas? Primeiro, uma observação no plano institucional. A história de Judas ilustra muito bem a dinâmica do joio e do trigo. Há uma corrente na história da igreja cristã que advogou que fossem admitidas à comunhão da igreja, ou seja, como membros da igreja, tão somente pessoas salvas, ou que fossem batizadas, não é, somente as pessoas que dissessem que estavam salvas. A isto Lutero, no espírito que o caracterizava, de uma certa ironia, quando cobravam que ele batizasse apenas pessoas salvas, Lutero disse que ele batizava pessoas que diziam crer em Cristo. Se criam em Cristo ou não, só Deus sabia.
A menor e mais bem pastoreada igreja que existiu na face da terra tinha um Judas. E tinha outros 11 que poderiam ter feito aquele papel. Em alguma medida, fizeram também um papel de traidores. Imagine você como soou o escândalo entre os judeus do começo daquela instituição. O líder foi crucificado pelo Império Romano com a anuência dos judeus entre dois ladrões, como malfeitor. O tesoureiro do grupo foi quem entregou o líder e depois se suicidou. E os outros 11 haviam debandado. Digo isso para você pelo seguinte: não espere uma instituição perfeita. A Bíblia não apresenta isso em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Segundo, no plano pessoal, Judas Iscariotes não foi sempre Judas. Ele se tornou Judas, de algum ponto em diante da sua vida, o traidor. Lembre-se que a corda que deu fim à vida de Judas foi sendo tecida com pelo menos 5 fios: descrença, cobiça, traição, remorso e desespero. A Bíblia afirma que um abismo chama outro abismo. Judas julgou que poderia controlar todas as coisas e, diante de um desfecho trágico das suas ações, quando caiu em si, ele percebeu que não podia fazer isso, foi tomado de remorso e do remorso foi levado ao desespero. O remorso leva ao desespero, mas o arrependimento leva de volta para Deus. De volta para Deus. Portanto, de modo prático, se você cometeu erros, pecados, não cometa o erro fatal de não se arrepender deles e não buscar o perdão de Deus. Tenha humildade para admitir que você perdeu o controle, confesse isso para Deus e receba e experimente o amor de Deus. Portanto, antes de querer consertar qualquer coisa a seu próprio modo, como Judas tentou fazer, deixe Deus consertar a sua vida e o seu coração. E conte com a misericórdia e o amor dele para isso, que são e serão sempre inesgotáveis. Amém.